Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar na sua companhia mais uma vez, para nós estarmos sempre tratando do assunto espiritual, tratando sempre desse assunto importantíssimo para as nossas vidas, e assim vamos sempre em frente, trabalhando, sempre preocupado com as nossas necessidades de tomar decisões importantes, porque são importantes, porque nós sabemos que aqui na face da Terra tudo tem começo, tem meio, tem fim, e nós temos que estar sempre preparados para o nosso fim, porque o nosso fim é uma surpresa. Nós chegamos aqui porque alguém decidiu, deu a vida para nós. Agora nós temos que cuidar da nossa vida e temos que nos preparar para encontrar com aquele que é o doador da vida, e precisamos ter êxito naquilo que nós realizamos aqui na face da Terra, aproveitando esse dom maravilhoso que é a vida, de podermos estar desfrutando de tantas coisas lindas e maravilhosas aqui na face da Terra. E por isso, então, precisamos estar sempre tratando do assunto espiritual, que é a parte mais importante da nossa vida, e por ser tão importante, nós temos que vivê-la em paz com Deus, que é o nosso Criador. Por isso nós temos que estar conhecendo o mais rápido possível. Temos que estar sempre trabalhando para que nós possamos identificar aquele que realmente nos ama, que nos deu a vida, e para podermos estar fazendo tudo conforme lhe agrada, que é o que Jesus fazia. Era uma das atitudes que Jesus estava sempre anunciando, que eu faço tudo conforme é do agrado do meu Pai, e é este caminho que nós devemos estar seguindo para podermos ter êxito, assim como ele teve êxito. Nós também queremos ter êxito na nossa vida, e assim possamos estar sempre trabalhando para que possamos viver a nossa vida da melhor maneira possível, e para que isso aconteça, nós temos que aprender com Jesus. E é nesse sentido de estar sempre aprendendo com Jesus é que nós vamos estar aqui neste programa, desfrutando aqui desse ensinamento de Jesus, que ele nos orienta aqui no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 12, ele vai nos orientando para nós podermos estar assim, dirigindo a nossa vida e tendo a alegria, o êxito da nossa vitória. Nós temos que aproveitar a nossa vida e vivermos ela de tal maneira que possamos ter vitória fundamental, aquela que realmente nosso Pai, nosso Senhor, ele vai se agradar, porque nós seguimos as suas orientações. Então ele diz aqui, nesse texto de Mateus capítulo 23, de 1 a 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis o vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aqui, meus amigos, minhas amigas, vemos aqui Jesus nos orientando aqui para nós termos muito cuidado com os falsos mestres.
com aqueles que se apresentam como servos de Deus, mas que fazem e não praticam, conforme nós vimos aqui no versículo 2, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E é este o ponto fundamental que nós temos que estar sempre atento. Muitas pessoas querendo transmitir a palavra de Deus, mas não querem praticá-la. É o que Jesus ele sempre tinha autoridade para aquilo que ele fazia, porque as multidões viam, conferiam o trabalho de Jesus e o trabalho dos escribas. E olha o que está escrito lá em Mateus 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Veja aqui, então, meu prezado amigo, prezada amiga, uma das coisas que nós temos que estar sempre atentos é se realmente aqueles que se colocam como líderes religiosos diante de nós para nos ensinar, para ver se eles realmente praticam aquilo que eles estão ensinando. Então, esse é um ponto aqui que Jesus está nos orientando para nós não cairmos nos lábios de muitas pessoas, porque muitos deles são lobos roubadores, diz aqui, né? Orienta aqui, então, em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má produz frutos maus. Então veja que é possível nós identificarmos aqueles que realmente estão procurando nos roubar, como diz aqui, né? São lobos roubadores, querendo roubar aqui no sentido de roubar a nossa alma, porque nós temos que entender que a grande luta que existe aqui na face da terra, a grande guerra, é a guerra das trevas contra o reino de Deus. E essa luta, essa guerra, o prêmio é a sua vida, é a sua alma. E os falsos profetas, eles trabalham sempre aliados ao reino das trevas. E o reino das trevas querem roubar as nossas almas que pertencem a Deus, mas que, desviando-nos de Deus, não fazendo com que nós aprendamos com Deus, deixando nós cegos espirituais e assim nos conduzindo para o reino das trevas. Por isso é muito importante nós estarmos sempre trabalhando para podermos identificar aqueles que realmente nos amam, aqueles que realmente trabalham com o desejo de ver você ter vitórias, ser bem-sucedido na vida e ajuntando tesouros no céu, conforme Jesus disse que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, devemos ajuntar tesouro no céu. E ajuntar tesouro no céu é justamente ajudar os amigos, ajudar as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que se relacionam conosco, para que eles realmente sejam bem-sucedidos na sua vida espiritual e estejam conosco para sempre no reino de Deus, estejam realmente sendo alcançados pelo reino de Deus. Isso que é que Jesus está sempre nos alertando para que nós realmente sejamos pessoas que pertencem à família de Deus, conforme ele diz lá: meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por isso, então, Jesus vai aqui nos identificando aqui os falsos profetas, os falsos ensinadores da palavra de Deus. Ele diz lá que uma das características deles também são essas: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E também amam a saudação nas praças e serem chamados mestres pelos homens. O que isso significa? São pessoas vaidosas que querem realmente ter o seu ego exaltado, gostam de se manifestar, de se apresentar como pessoas superiores aos outros. E então nós temos que identificar bem essas pessoas para que elas realmente não estejam influenciando
na nossa vida. E por isso, então, Jesus vai concluindo aqui seu ensinamento, dizendo assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E assim, então, Jesus diz que nós só temos um mestre. Quem é esse mestre, prezado amigo, prezado amigo? Esse mestre é o próprio Espírito Santo. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nós temos um grande mestre que está trabalhando para aqueles que realmente querem fazer parte do reino de Deus. O Espírito Santo, ele é quem vai ser o nosso mestre. Lá em João capítulo 4, Jesus diz lá para a mulher samaritana: meu Pai anda procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando Deus encontra uma pessoa realmente que tem sede de Deus, que tem vontade de aprender de Deus, Jesus também está sempre dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quando a pessoa realmente tem esse desejo no coração de conhecer a Deus, de andar com Deus, então ele é identificado pelo Pai e ele então vai aprender os ensinamentos de Jesus, que será ensinado pelo Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, disse Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando você estiver lendo as Escrituras, lendo os Evangelhos, você estiver lendo a Palavra de Deus, o Espírito Santo é o mestre, é ele que vai estar junto com você. Ele é autor da Bíblia, foi ele que inspirou a Bíblia, e assim ele também é o mesmo que é o professor, é o mestre. É esse mestre que Jesus está dizendo que nós devemos estar consultando. E também diz: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, nós podemos aqui na terra ninguém chamar de nosso Pai, porque quem realmente nos criou foi Deus, o Pai, e é ele que nós devemos estar seguindo, né? E os judeus perguntaram para Jesus lá em João capítulo 6, qual é a obra de Deus para que a pratiquemos? E Jesus então disse: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E quem o Pai enviou? Cristo Jesus. Por isso, então, é ele que nós devemos estar obedecendo. Outra orientação de Jesus aqui em Mateus 23, 10, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Um só é o vosso guia. Nós devemos estar sempre seguindo a Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo, então, lá em 1 Tessalonicenses 1,6, ele dizendo lá para a igreja de Tessalônica, aquelas pessoas que haviam crido em Jesus, ele orienta assim: vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Veja que, então, um só é o nosso guia, o Cristo, e é ele que nós devemos estar imitando, Jesus. Por que nós devemos estar imitando a Jesus? Porque lá em João 8:29 ele diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, a grande orientação de Jesus para que nós possamos ser bem-sucedidos aqui na face da terra, fazer sempre aquilo que agrada a Deus. Quando nós, então, agradamos a Deus, quando nós realmente obedecemos a palavra de Deus, então o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para que nós possamos compreender o grande plano de salvação que Deus, o Pai, tem para nós através do seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui e viveu por nós, entregando a sua vida para que nós possamos alcançar o maior de todos os dons, o maior de todas as bênçãos, que é o dom da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o grande plano que Deus tem para a salvação de todos os homens que amam a Deus, que creem em Jesus Cristo. Esse é o grande plano
para que os nossos pecados sejam lavados no sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. E toda pessoa que realmente crê em Jesus, então ele já passou da morte para a vida, conforme diz lá João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E isso acontece hoje. Nós temos que passar da morte para a vida hoje, para que nós possamos partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, porque a fé em Jesus Cristo é a única fé que dá a prova de que realmente você foi perdoado, que você foi reconciliado com Deus, você está justificado diante de Deus. Ele dá a prova, e a prova é a chegada do Espírito Santo, o nosso mestre, o nosso professor, que vai chegar para nos orientar como que nós devemos dirigir a nossa vida, para que possamos agradar ao Pai e possamos viver em paz, conforme Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, crede em mim, crede também em Deus. E assim nós possamos viver em paz com Deus e podemos estar, então, já vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque aquela que é a nossa grande inimiga, a morte, já foi derrotada, pois todos quantos creem em Jesus têm a vida eterna, conforme ele diz. Quem crê em mim tem a vida eterna. E que Deus, então, esteja iluminando você, para que você realmente receba Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e assim fazendo, você realmente vai receber a chegada do Espírito Santo na sua vida, confirmando com o teu espírito que você já pertence ao reino de Deus e você já está em paz com Deus, e daí para frente você vai aprender cada dia mais a conhecer o nosso grande Criador dos céus e da terra. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu gostei, não gostei, comente, compartilhe, esteja sempre conosco aqui tratando desse assunto tão importante, para nós podermos aí crescer juntos dentro da vontade de Deus. Você que já conhece o Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja nos ajudando a divulgar o programa. Sempre lembrando que devemos estar trabalhando para que o nosso país esteja cada dia mais sendo habitado por pessoas regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo, e quanto mais pessoas salvas, mais Deus presente aqui para cuidar dos seus filhos, e assim ele sara a nossa terra, ele leva o coração do nosso rei para onde for necessário para poder cuidar de nós com todo carinho. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!